Analisar territórios emergentes para sustentabilidade, com a ajuda de pessoas curiosas e abertas a repensar paradigmas em nosso laboratório de futuro, Neo Explica, nos permitirá dar um rolê no futuro e, assim, projetar novas perguntas e novas abordagens para práticas mais sustentáveis. Nosso laboratório de futuro, Neo Explica, irá colocar na roda 11 territórios emergentes. Iremos compartilhar com vocês perguntas e novos olhares para criarmos juntos um futuro mais sustentável. Eu sou Guilherme de Andrade Lopes, líder de experiência técnica da Neocert, e juntos vamos conversar com Daniela Vilela, coordenadora técnica do FSC Brasil, Érica Araújo, coordenadora executiva do Programa de Certificação Florestal do IPEF, e Maureen Voigtlander, líder de experiência técnica da Neocert e membro do Conselho Consultivo do Comitê de Pesticidas do FSC Internacional. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindas, Maureen, Érica, Daniela, nesse bate-papo. Eu agradeço muito, a participação de vocês. Acho que vai ser uma conversa bastante interessante para a gente trazer aí para quem nos ouve. E para começar esse bate-papo, eu acho que seria interessante, a gente explicar para quem está nos ouvindo e nunca ouviu falar de FSC, primeiramente o que é o FSC, e trazer qual é o assunto que trataremos aqui nessa conversa, certo? Então, assim, o FSC ele é uma organização internacional, ele desenvolve normas para promover o bom manejo das florestas no mundo todo. E dentre essas normas, ele definiu uma política de pesticidas que restringe o uso de determinados produtos químicos no controle de pragas, de doenças, em florestas naturais e florestas plantadas certificadas pelo FSC. Só que essa política ela também prevê a possibilidade de utilização de determinados produtos classificados como altamente perigosos, desde que eles sejam submetidos a uma análise de risco socioambiental. Então, essa nossa conversa hoje é para a gente saber um pouco melhor e entender que rolê é esse de análise de risco socioambiental da política de pesticidas do FSC. E aí eu convido então inicialmente a Daniela Vilela, do FSC Brasil, para trazer para a gente, para explicar de forma assim bem conceitual e sucinta, o que é uma análise de risco socioambiental, e como ela se insere nesse contexto da conversa, Daniela. Então, bom dia mais uma vez. Se você puder trazer essa geral para a gente sobre esse rolê, do que qual é esse rolê da análise de riscos socioambiental da política de pesticidas do FSC, Dani. Legal, Guilherme. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e para falar de um assunto tão importante e tão relevante dentro do sistema FSC. Então, como você colocou aí, o FSC, que é uma organização não governamental que tem como objetivo promover o bom manejo das florestas, cria normas, regras, digamos assim, para que esse bom manejo tenha sucesso. Então, que ele consiga, de fato, atingir os objetivos de trazer um equilíbrio ambiental, social e econômico para esse manejo. E dentro desse olhar de sustentabilidade, dentro desse olhar de responsabilidade para o manejo, um dos pontos que o FSC traz é a necessidade de que você utilize uma técnica para evitar e, se possível, eliminar o uso de pesticidas, agrotóxicos, enfim, esses produtos químicos que algumas vezes são utilizados em florestas. E essa técnica, essa metodologia é chamada manejo integrado de pragas, ou MIP. E dentro dessa metodologia você vai olhar se você precisa de fato utilizar algum pesticida químico, e se for necessário utilizar, ele vai ser a última alternativa. Então, esse olhar já tenta aí a parte do evitar o uso desses pesticidas. Mas a gente sabe que algumas vezes
não dá para fugir. Algumas vezes vai ser de fato necessário fazer essa aplicação para proteger a floresta, para você não ter uma perda econômica muito grande. Enfim, vão ser diversos os motivos que podem aí influenciar e trazer a necessidade do uso de um pesticida químico. E aí, para controlar, né, para definir também as regras de como utilizar esses pesticidas químicos, o FSC criou essa política de pesticidas. A política, ela já é antiga, ela já tem bastante tempo, porém, na primeira versão dela, ela tinha um outro olhar. Na primeira versão da política, ela olhava somente o perigo de um pesticida. Então, o perigo é, digamos assim, algo que você não consegue mudar, é inerente daquele ingrediente ativo, daquele produto. Então, por exemplo, se aquele produto ele tem uma alta toxicidade para animais, para a persistência, né? Ele fica ali acumulando no solo, ou, por exemplo, ele causa mutações genéticas. Então, essas características, elas são inerentes, elas são próprias do produto. E você não vai mudar, né? É parte da química ali daquele produto. Então, antes, a política de pesticidas, ela trazia uma lista em que eram elencados aí os pesticidas considerados como altamente perigosos, ou seja, eles tinham um alto poder de causar danos, seja ao meio ambiente, seja às pessoas. Então, com essa lista, o FSC, digamos assim, proibia o uso desses pesticidas, a não ser que fosse solicitada uma autorização especial, que nós chamávamos de derrogação. Então, uma empresa, alguém que precisasse utilizar um desses pesticidas altamente perigosos na floresta, vinha até o FSC e fazia essa solicitação de uso. Isso, como vocês podem imaginar, gerava uma grande demanda por parte do FSC, porque a gente aí está falando em escala global, né? Como você mencionou, o FSC é uma organização internacional, então no mundo todo as organizações que precisavam usar pesticidas vinham pedir essa autorização, essa derrogação, então isso gerava um trabalho muito grande, e essas autorizações eram analisadas a nível internacional. Então, também tinha esse olhar um pouco distante do local em que esse produto realmente seria utilizado. Então, por isso, por alguns desses fatores, houve, inclusive foi uma demanda que nasceu aqui no Brasil, isso é bem legal trazer, justamente porque nós temos regras e políticas nacionais aí que regulam o registro de produtos, então aí com a Anvisa, IBAMA, Ministério da Agricultura, que vão olhar como esses produtos vão ser utilizados, quais são os efeitos que eles causam, né, como eu falei, nas pessoas e no meio ambiente. Então, isso já é feito aqui no Brasil. E aí partiu dos membros do FSC, partiu de um interesse brasileiro trazer esse novo olhar para dentro da política de pesticidas. E aí ela foi revisada, aprovada, verificada aí pelos membros do mundo todo, de todos os países que influenciam aí, que têm florestas certificadas FSC. E a política hoje, que é justamente esse rolê aí de avaliação de risco, ele não vai olhar somente qual que é o perigo. Esse é um fator importante, porque, como a gente disse, é algo que vai trazer o que é do produto químico, o que já está ali, né, na composição química dele, mas vai olhar também como que você vai estar utilizando esse produto. Então, o que a gente chama de exposição. Então, se você vai estar aplicando isso num local muito específico, ou se você vai estar aplicando numa área muito grande, se você vai aplicar isso próximo a cursos d'água,
se quem está aplicando utiliza equipamentos de proteção, os EPIs. Então, diversos elementos entram aí na conta, que é justamente o risco que esse produto químico de fato vai trazer para aquele que está utilizando e para o local em que está sendo utilizado. Então, fazendo aí uma analogia, a gente brinca para entender um pouco melhor. Vamos pegar um exemplo fora aí do mundo florestal. Então, digamos que você tem um leão. O leão, por si só, é um animal perigoso, que tem um grande potencial de causar danos, né? Então, se você encontrar ele solto, digamos assim, no meio da rua, você tem grandes chances de se dar mal, certo? A mesma coisa com um pesticida, então, com um produto químico. Se você utilizar ele de uma forma sem nenhum controle, e ele for um pesticida perigoso, você tem grandes chances de se dar mal, você ou o meio ambiente, digamos assim, ou os seus vizinhos, enfim. Agora, se você tem esse leão, que é um elemento perigoso, contido, né, seja num zoológico, seja num parque natural em que você não vai acessar, não vai chegar tão próximo dele, você estabeleceu ali elementos que vão diminuir a sua exposição a esse perigo. Então, você vai diminuir aí as chances de que você, de fato, venha a ter um problema. Então, da mesma forma, o pesticida, a partir do momento em que você começa a entender como ele interage com os elementos, como ele interage com as pessoas, você consegue diminuir um pouco o risco dele causar um problema. O perigo você não mexe, porque é dele, mas você mexe em como ele pode trazer um risco aí para você, para a sua saúde e para o meio ambiente. Então, assim, o FSC partiu para essa lógica justamente para tentar ter esse olhar mais adaptado, né, mais específico a respeito de um produto. Eu acho que era isso, espero que tenha sido, não foi tão resumido, mas espero que tenha compreendido aí. Ótimo, Daniela. Deu sim para entender direitinho. Só para eu resumir, né, o que você acabou de dizer. Antes, a política, nas versões anteriores, elas preconizavam o perigo de um determinado produto. Então, se ele estava na lista, ele tinha restrição de uso. Pronto. E agora, com a nova política, não basta só ele estar listado, ele ter um ingrediente ativo que limite a sua utilização, mas leve em consideração quanto que usa dele, como que se utiliza, quantas vezes que se utiliza, ou seja, o risco, e não somente a característica intrínseca do produto. Acho que é isso então, né, Dani? Exatamente, exatamente. Inclusive, com essa nova abordagem, não somente a gente continua tendo essa classificação de pesticidas altamente perigosos, mas a análise, essa ARAS que a gente chama, que é essa avaliação de risco ambiental e social, ela deve ser feita para todos os pesticidas que vão ser utilizados na propriedade certificada. O que vai mudar é que um produto, né, que não é altamente perigoso, um produto que não traz um risco tão grande, você não vai precisar ter medidas tão intensas, digamos assim, para minimizar esse perigo, justamente porque ele já é pequeno. Então, essa, inclusive, é uma das vantagens aí desse novo olhar que o FSC trouxe para esse tema. E acompanhando tendências, né? Porque essa abordagem de risco, ela é uma tendência em vários setores, até mesmo setores econômicos e tal, e traz um contexto mais racional, né, Daniela, para análise do processo de uma forma mais geral. E aí, assim, você comentou também essa nova versão da política, né? E eu comentei no início da nossa conversa que o mês de agosto, ele é um marco, né, dentro da política de pesticidas, porque ele marca o final da fase de transição de uma versão da política para essa atual, né? E ele traz alguns outros marcos importantes. Então, e eu vou conversar agora um pouco, então, sobre a importância, né,
que o mês de agosto de 2020 traz para a nova política de pesticidas do FSC. E eu vou trazer a minha primeira pergunta, pegando esse gancho, então, que a Daniela nos trouxe aí, né, desse contexto mais geral. A primeira pergunta, então, eu vou fazer para a Maureen. Maureen, a Daniela comentou, né, que nas versões anteriores da política, o mecanismo que era utilizado para poder permitir o uso de pesticidas tidos como altamente perigosos eram as derrogações. Então a gente sabe que as derrogações têm uma validade, então as derrogações que ainda estavam válidas, né, ou que ainda estão válidas em agosto de 2020 e que têm validade ainda previstas para os anos aí para frente, 2021, 2022, como que elas ficam? Como que as empresas vão tratar essas derrogações que estão válidas e também as condicionantes que as acompanhavam, como que elas estão sendo tratadas hoje, né? Já que a partir de 2020, de agosto, entra em vigor de fato a nova política, né? Como tratar, né? Como que as empresas devem tratar as derrogações que ainda estão válidas e as condicionantes que as acompanham? Bom dia, Maureen. Bom dia, Guilherme. Bom, com relação às organizações florestais que têm uma derrogação válida ainda, nesse caso, elas poderão continuar sendo utilizadas até o vencimento da derrogação atual, ou seja, significa 2021, e assim como elas deverão continuar atendendo a todas as condicionantes dessa derrogação válida. A transição começou do ano passado até esse ano, né? Então elas já devem pensar em se preparar para esse momento, né? Mas elas ainda devem cumprir todas as condicionantes que foram preconizadas, né, para o uso, principalmente de fipronil e deltametrina e sulfuramida, né, que são os principais princípios ativos que estavam sobre essas derrogações. Então, permanece, né, devem ser cumpridas até fevereiro de 2021. Entendi, tá ótimo. Bom, eu trago uma outra pergunta agora, né? Ainda dentro desse cenário de transição, eu vou fazer uma pergunta para a Érica, do PCCF. Como que as empresas elas estão vivendo esse momento de transição da política de pesticidas? Elas têm trazido ao Programa Cooperativo de Certificação Florestal do IPEF dúvidas, problemas, dificuldades de entender a política, de se adaptar a ela? Como que essas empresas estão se desenvolvendo, né? Estão criando grupos de discussão, estão se reunindo no entorno de alguma organização para tentar conversar mais tecnicamente como atender as condicionantes e demandas da nova política de pesticidas. Érica, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Maureen, Dani. É um prazer conversar com vocês sobre um tema tão importante. E a resposta para a sua pergunta é sim, as empresas estão se organizando, mas é claro, como tudo que é novo e nos tira da rotina, dessa inércia do dia a dia, traz dificuldades. Mas é um movimento que tende a terminar com desenvolvimento e melhorias, né? E não é diferente em relação à operacionalização dessa nova política de pesticidas do FSC. Então, dentro do PCCF, hoje nós temos cerca de 40 empresas filiadas, certificadas, e que, por isso, já operam com responsabilidade ambiental e social. Mas que agora se vêem em mais um momento importante, dando esse rolê nas práticas relacionadas ao uso de pesticidas, se aprofundando nas práticas que hoje elas utilizam. E há, sim, dificuldades, claro, especialmente para essas empresas de médio e pequeno porte e que contam com uma estrutura mais reduzida, têm maiores limitações nesses momentos de transição. Mas eu penso que é aí que a natureza do PCCF, do nosso programa cooperativo em certificações florestais, tem a oportunidade de fazer diferença. Porque cada benefício, cada conhecimento, cada produto gerado dentro do programa é compartilhado igualmente entre todas as empresas. Então, é isso que nós estamos fazendo com as análises de risco ambiental e social, já apelidadas aí de ARAS. Então, quando a gente escutar ARAS, esse é o nosso apelido para as análises de risco ambiental e social. Mas essa história do PCCF envolvido com pesticidas químicos, ela é muito antiga, né? Isso já acontece há muito tempo, mas especialmente em 2016 é um marco importante. Vocês comentaram sobre as derrogações e as condicionantes que as acompanham.
Então, a gente tem dentro do PCCF um projeto muito emblemático, o projeto Condicionantes, que foi responsável por obter as derrogas para esses principais ingredientes ativos comentados pela Maureen, o sulfuramida, a deltametrina e o fipronil. Como nós estamos nesse período de transição e já então temos a sinalização da nova abordagem, o projeto Condicionantes ele foi encerrado esse ano, mas os benefícios dele perduram e os desenvolvimentos obtidos através das condicionantes estão sendo incluídos nas análises de risco. Como o projeto Condicionantes trouxe benefícios que eu poderia exemplificar aqui, como a viabilização de aplicação da deltametrina em pó para formigueiros de até 30 metros quadrados. Antes, essa área de formigueiro era limitada a 5 metros quadrados, então é uma redução de utilização de produto químico. Dentro do projeto Condicionantes também foram conduzidos diversos experimentos para a associação de fungos entomopatogênicos aos pesticidas químicos, o que levou também à redução do pesticida químico. Essa é uma promessa, que aliás nem é promessa mais, já é algo que só precisa ser melhor desenvolvido, né, para a operacionalização. Diversos aspectos de melhoria também quanto à ergonomia durante a aplicação dos pesticidas. Então, todos esses são desenvolvimentos que a certificação traz e que obriga, de certa forma, as empresas a concluírem. E agora é outro momento desses de desenvolvimento, onde a gente sai do projeto Condicionantes e entra no projeto ARAS. Em 2019, né, quando surgiu a nova política de químicos aprovada, após aí o 80º encontro do board do FSC Internacional, o PCCF partiu para um movimento de organização junto às filiadas, levantando com elas quais produtos elas utilizavam. Então, a gente teve um resultado dessa pesquisa de mais de 100 produtos. E aí, puxa, nós vamos ter que fazer mais de 100 análises de risco? Aí, não, calma. Juntamos todos os produtos, elencamos ali quais os ingredientes ativos, as concentrações e as formulações de cada um deles, porque nós poderíamos agrupar um mesmo ingrediente ativo, com uma mesma formulação e uma mesma concentração. Se houver outro igual, ele pode fazer uso da mesma ARAS, porque o risco que ele representa vai ser o mesmo. Então, aí nós tivemos uma redução para pouco mais de 60 análises de risco. E aí, seguindo essa visão colaborativa e as lições deixadas pelo projeto Condicionantes, nós nos organizamos, contratamos uma empresa de consultoria e elaboramos já todas essas mais de 60 análises de risco. Mas para aprimorar o trabalho e trazer visões mais práticas, nós temos um grupo chamado GT Químicos, que é formado por colaboradores de empresas florestais diretamente envolvidos com o tema químicos. E aí tem gente da Bracel, da Semibra, da Duratex, da Suzano, da Klabin, da CMPC, da IBA, além do coordenador do Protef, que é o Programa de Proteção Florestal do IPEF, e toda essa turma, em conjunto, analisa, revisa cada ARAS. E aí a gente gera, então, finalmente, uma versão morada para ARAS de XYZ, produto químico comercial. E aí é importante ressaltar, né, que lá no início, na fase de criação do modelo, da estrutura, porque como que a gente ia estruturar essa análise de risco, que modelo que a gente ia usar. Então, foi um envolvimento muito coletivo e colaborativo, onde a gente teve apoio fundamental da FSC Brasil e das próprias certificadoras. Nós nos reunimos, eles avaliaram a forma que a gente estava pensando em fazer, deram suas sugestões e nos ajudaram a chegar a um modelo final, que foi, então, replicado para todas essas mais de 60 ARAS que eu mencionei. E aí, esse trabalho conjunto, né, de nivelamento é muito positivo, permite um alinhamento de expectativas, traz mais segurança às empresas e acho que até eleva o comprometimento de todos com o tema, já que estão todos envolvidos. Então, a gente está muito otimista.
em como nós vamos chegar na implementação de fato da nova política. Porque dentro desse processo de revisão todo que eu comentei, acontecem diversas revisões e aprimoramentos, inclusive relativos à aplicabilidade de algumas condicionantes, porque a gente se vê forçado a discuti-las também, porque elas precisam ser implementadas nas áreas. Por exemplo, a condicionante 4 do fipronil é um exemplo muito interessante de perigo versus risco, utilizando ali o exemplo do leão que a Dani trouxe. Então, o que diz a condicionante 4 de uso do fipronil, que veio na derroga, né, para esse produto que a Maureen mencionou? Diz que é preciso analisar o pólen das florações onde houve aplicação de fipronil. Porque o fipronil é, sim, tóxico para abelhas e polinizadores. Sim, claro, porque o ingrediente ativo é perigoso para elas. Mas então, como que a formulação desse produto pode controlar o risco que o ingrediente ativo fipronil vai representar aos polinizadores? Se for aplicado líquido, o risco é maior. Mas se for aplicado em forma de iscas, então é um risco controlado. E é aí que a formulação do produto e o modo de aplicação controla o risco e entra lá naquelas medidas de mitigação que vão estar descritas nas áreas e que as certificadoras e que o IFSC vai avaliar para ver se aquele produto, ok, ele permanece, ele continua podendo ser utilizado ou não. Não existe uma forma de uso segura para ele e talvez esse produto que anteriormente era classificado como restrito ou altamente restrito, vai ter que ser, enfim, proibido, né? Então, a resposta para a sua pergunta, Guilherme, é sim, nós estamos organizados, nós temos grupos de discussão e as empresas nos fazem consultas constantes sobre esse tema. Durante o processo de implementação, muitas dúvidas surgem e eu acredito que essa seja a maior de todas as dificuldades, né? É o entendimento do que de fato precisa ser feito. E para isso nós temos realizado diversos eventos e gerado documentos de apoio, além de, claro, né, estarmos sempre disponíveis para tirar dúvidas e fazer essa ponte entre as empresas e o FSC. Então surgem dúvidas como, poxa, eu preciso elaborar aras para produtos utilizados no viveiro? Sim, eu preciso. E produtos na minha área administrativa, aqueles raticidas, etc. Sim, precisa também, desde que a sua área administrativa faça parte do escopo certificado. Ah, e os adjuvantes que eu uso junto com meus produtos, preciso de áreas para eles? Não, aí nesse caso não. A não ser que você o aplique, né, por exemplo, um óleo mineral como sendo o próprio pesticida. Então, são diversas nuances que no dia a dia da operação vêm trazendo dúvidas. E é muito bom a gente poder colaborar e ajudar, perguntar para a FSC quando é o caso e ajudar as nossas empresas filiadas, né? Mas é muito interessante como nesse momento de transição tudo gera alguma dúvida. Até produtos utilizados assim para conservação de madeira na construção de pontes acaba gerando dúvida. Preciso fazer áreas para isso também? Mas é normal e é aí que nós entramos, PCCF, FSC Brasil e a Neocert também com esse podcast, ajudando a esclarecer e trazer o desenvolvimento que a política de químicos espera e objetiva no nosso manejo responsável, né? É isso aí, Guilherme. Ótimo, Érica, muito bom. Bem explicativo. Acho que assim, tudo que é novo traz dúvidas, né? E nesse ambiente do PCCF, eu acho que as empresas encontram um terreno fértil, né, para compartilhar essas dúvidas e tratar tudo de forma compartilhada, acaba facilitando o trabalho para todo mundo. Muito bom. Bom, eu trago uma pergunta ainda dentro dessa fase de transição. Chamo de novo a Daniela para a roda para perguntar o seguinte: a gente sabe que nessa fase aí da pandemia do coronavírus, né, o FSC ele lançou mão de algumas prerrogativas, né, adiando ou possibilitando, né, que fossem adiadas auditorias, que alguns processos tivessem prazos diferenciados, né? E então a minha dúvida, que acho que é a dúvida de muita gente, é: em função da pandemia, né, os prazos preconizados na nova política de pesticidas, eles tiveram alguma alteração em termos de cronograma, Dani? Oi, Guilherme. Sim, houve, porque justamente
é um momento de transição, então, como a Erika falou, surgem muitas dúvidas, as pessoas ficam aí mais inseguras, e no momento em que a gente tem que pensar na saúde primeiro, na sua segurança primeiro, o FSC considerou que seria importante postergar este prazo. Então, realmente, na versão original da política, o prazo aí para fazer a transição para esse novo modelo era agosto deste ano, porém, foi autorizado, né, então foi dada essa autorização especial para que o prazo se estendesse até o final do ano. Então, as organizações certificadas passam a ter até o dia 31 de dezembro deste ano para se adequarem às novas regras aí da política, dessa versão revisada da política de pesticidas FSC. Ótimo, Dani. É muito bom saber disso. Eu acho que essa conversa ela é bem apropriada para esse momento, porque eu entendo que muita gente não estava sabendo disso, né? Então eu acho que é bom, ganha um fôlego, né, para poder se organizar e tratar essa novidade de forma mais calma, né? Então até o final do ano é a extensão desses prazos. Bom, eu acho que a gente fez uma abordagem bem assim, tranquila em termos de contexto. Eu queria passar agora a falar um pouquinho de tendências, né? Então a Érica, ela comentou bastante como que as empresas estão se organizando. Eu queria aproveitar esse gancho dela e perguntar o seguinte: as empresas, elas estão, né, se preparando para essa mudança, mas qual é a tendência, né? Vai facilitar? Vai ficar mais racional atender a política de pesticidas? Qual que é o ambiente, né, em termos de tendência que você tem sentido, né, dos profissionais das empresas que circulam ali pelo PCCF, Érica? Bom, Guilherme, esse fôlego que a postergação, né, do período de transição nos deu foi muito importante. Ele trouxe um pouco mais de tranquilidade, porque realmente nós estávamos assim correndo contra o tempo. Então, esse fôlego nos ajudou a pensar com mais calma e agir com mais eficiência até. Mas eu vejo as empresas florestais certificadas como já muito bem preparadas para essas mudanças, né? Na verdade, o Brasil já possui um arcabouço legal que regulamenta muito o uso de químicos de forma bastante eficiente. E uma vez que as empresas certificadas têm por obrigação inicial lá o atendimento ao princípio 1 das normas de certificação, que diz respeito ao atendimento à legislação, então grande parte do trabalho já está implementado. O que precisa agora é organizar e demonstrar. Mas é claro que agora de uma forma muito mais pontual, onde cada detalhe vai ter que ser avaliado em relação às toxicidades de cada pesticida e a interação deles com cada elemento de valor possivelmente exposto durante a aplicação. E aí, em termos de tendência, uma tendência bastante importante que eu enxergo é a preocupação com os stakeholders agora, né? Então, as análises de risco, elas abrangem como elemento de valor passível de exposição as infraestruturas sociais do entorno, as áreas de alto valor de conservação culturais, os direitos consuetudinários, enfim, toda essa gama de aspectos sociais. E com isso, então, é necessário avaliar como as aplicações de pesticida podem impactar tais valores e, a partir daí, determinar medidas preventivas ou mitigadoras que vão controlar esses riscos. E aí eu gosto muito do exemplo do leão que a Dani já colocou. Então, se você tem um leão ou um pesticida, ele não é um risco sozinho, sem nada por perto. Mas aí, quando você põe um ser humano ao lado dele, então ele deixa de ser só um perigo e se torna um risco. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai matar o leão? Vamos terminar os leões? Vamos acabar? Vamos parar de usar pesticida? Não, nós não vamos poder fazer isso. Vamos controlar o acesso dos leões aos seres humanos. Vamos controlar o acesso do pesticida ao ser humano, ao meio ambiente. E é isso que as empresas estão fazendo, né? Uma outra tendência bastante interessante é a necessidade de aprimorar os planos de manejo integrado de pragas. Eu acho que essa é a pedra fundamental que a política de pesticidas está trazendo e que é tendência dentro das empresas.
porque, em teoria, um plano de manejo integrado de pragas, ou um MIP, né? Ele deve considerar todas as opções de controle existentes para uma determinada praga e, racionalmente, definir pela mais apropriada, de forma justificada. Mas, às vezes, a opção por um pesticida ela acaba se dando por convenção, por um hábito até, por uma recomendação, por um padrão que já existe. Só que agora essa política traz um peso maior para o MIP e determina que a adoção de um método de controle deve ser embasada em análise prévia das alternativas não químicas, sendo o pesticida, então, o último recurso, após a consideração de todas as estratégias de manejo. Então, com isso, quem ainda não tiver um MIP bem ajustado e desenvolvido, vai precisar se dedicar a isso. Ele vai ser a base de toda a sequência de ações que vai culminar na ARAS. Então, somente quando se concluir sobre a real necessidade do pesticida é que se passa para a ARAS, sabe? A gente não começa, preciso de tal pesticida, então eu vou elaborar a ARAS. Não é, eu preciso de tal pesticida, eu vou avaliar dentro da minha estratégia de manejo integrado como que eu posso justificar a necessidade dele ou não preciso dele, eu tenho outras alternativas. E aí, caso não haja essas alternativas, sim, joia, aí eu vou precisar fazer uma ARAS, então, e eu tenho as justificativas técnicas para isso. Então, as empresas estão se preparando, né, nesse aprimoramento dos planos de manejo integrado de pragas, avaliação das medidas de mitigação atualmente em uso, em seus procedimentos operacionais, enfim. E muitas têm pedido apoio ao PCCF para realizar workshops de internalização da nova política. Isso é muito interessante, porque eu vejo as empresas preocupadas agora em compartilhar, em pulverizar esse conhecimento dentro das organizações, que ele deixe de ser restrito às pessoas diretamente envolvidas ali da silvicultura, mas que toda a organização adquira essa cultura. Então, nós estamos fazendo workshops de internalização, onde pessoas de várias áreas participam e vêm entender com a gente o porquê da nova política, o que ela vai trazer, quais os benefícios. É por aí o caminho que eu estou percebendo, Guilherme. Ótimo, muito bom. Continuando, então, nessa linha de tendências, eu vou convidar a Daniela para trazer para a gente uma resposta, que é o seguinte. A Maureen, comentou que as atuais derrogações, aquelas que ainda estão válidas, elas têm ainda um prazo, elas vão continuar valendo, assim como as condicionantes delas. E quando acabar esse prazo? Acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, Acabou o prazo das derrogações que estão válidas hoje. Como que deve ser o processo para uma determinada empresa continuar podendo utilizar os produtos que hoje têm uma derrogação aprovada, mas que vão vencer essas derrogações? Qual que é o procedimento para isso, Daniela, por favor? Legal, é importante a gente colocar esse ponto, Guilherme, porque, na verdade, esses produtos, esses ingredientes ativos que tinham derrogação, eles passam a seguir a mesma lógica dos demais. Então, você vai precisar, a organização que fizer o uso desses produtos vai precisar seguir essa mesma lógica que a Érica comentou agora. Então, analisar dentro do seu processo se é necessário continuar utilizando esses ingredientes, e uma vez que se determine que sim, é necessário, fazer a avaliação de risco. Então, esses produtos aí, eles passam a integrar esse olhar mais amplo que a política vem trazer e solicitar aí a análise de como que esses ingredientes ativos interagem aí. E aí o que é legal com relação a esses produtos é porque as condicionantes já trouxeram muitas informações. Então, foi um ganho muito grande esse processo que existiu de levantar informações, levantar alternativas, otimizar a sua utilização, enfim, as próprias condicionantes ajudaram, digamos, prepararam o terreno um pouco para agora, onde as ARAs, aí, as avaliações de risco, serão necessárias. Ok. Eu acho que
A pergunta é mais ou menos a mesma, mas tem algum contexto. Queria que a Maureen complementasse, né, Maureen? E aquelas empresas que estão agora buscando uma certificação, que não tinham uma derrogação válida, né? Então, assim, já é a partir de agosto, ou já vai, então, a gente entende que foi prorrogado, seria, então, a partir de dezembro, né? A necessidade de uma análise de risco. Como que faz para a empresa obter uma certificação se ela precisar usar produtos químicos e ela não tinha uma derrogação aprovada para ela? Como que se dá esse processo, Maureen? Bom, Guilherme, segue a lógica, né, que a Daniela colocou, só poderão ser utilizados depois de elaborarem realmente uma análise de risco socioambiental. Então, toda organização que pretende obter a certificação, ou seja, são os processos de avaliação, né, eles devem seguir as prerrogativas constantes na política atual. Então, elas deverão, né, fazer a análise de risco socioambiental antes de utilizar o produto. Ótimo, Mauro. Então, eu gostaria de perguntar para a Érica agora, né? Acho que é uma dúvida que também todo mundo tem, que diz respeito a produtos que foram inseridos recentemente, né, na nova política de pesticidas, que constam da lista da nova política, e aqueles que estavam na política anterior, mas que eles vinham ali grifados em verde, né, em itálico, e que eles não necessitavam de uma derrogação. Como que fica a vida para esses produtos, né, para poder obter uma autorização de uso para eles? E uma outra coisa, já na mesma linha, é que até mesmo produtos não listados, não considerados altamente perigosos, né, para poder fazer controle de pragas e doenças em áreas certificadas, eles também vão exigir uma análise de risco, ainda que menos abrangente, assim, mas uma análise de risco mais simplificada eles também vão precisar. Então, se você pudesse trazer para a gente, então, como que fica para os novos produtos, né? Esses que eu acabei de mencionar, como que fica o processo para obtenção de autorização para uso deles, Érica? Legal, Guilherme. Então, sobre os derrogáveis, a Maureen já comentou. Agora, os não derrogáveis, ou inseridos agora na revisão da lista de produtos altamente perigosos, esses precisam de ARAS a partir de 31 de dezembro. Esse é o período de transição para eles. E aqueles não listados como altamente perigosos, isso não significa que eles sejam seguros, só porque eles não estão listados. Então, a política pede que seja elaborada análise de risco para esses não listados também. Mas ela estabelece que esses produtos têm uma ARAS um pouco mais simplificada. Ela não precisa ser em 3 níveis, né? Nível nacional, nível de sítio e de manejo. Ela pode ser restrita ao nível de sítio, então, para esses produtos não listados. E aí simplifica um pouco o processo. Mas na prática nossa não vai haver muita diferença, porque nós estamos elaborando ARAS na prática para todos os produtos, estejam listados ou não listados, e essa nossa é em nível nacional. Então não vai ter muito impacto. Bom, gente, a gente vai agora encaminhando aqui para o fechamento desse nosso bate-papo, né? Então, para finalizar, eu gostaria de ouvir, assim, bem resumidamente, né, um pouco de cada uma de vocês três. A gente pode começar pela Daniela, né? Uma visão de futuro, né? Eu queria provocar essa visão com relação a vantagens, desafios, riscos, dificuldades, né? Envolvendo todos os atores, sejam eles as próprias empresas certificadas, né, os vizinhos ou as comunidades que moram ali próximos das áreas de aplicação, o consumidor final, os pesquisadores. Se pudesse assim me trazer uma visão de futuro abrangendo tudo isso, né, vantagens, riscos, dificuldades, desafios, envolvendo essa nova política de pesticidas. Então eu queria que vocês pudessem me trazer, cada uma de vocês, essa visão de futuro envolvendo esse assunto. Bom, essa nova política, ela é uma aposta aí do FSC em tentar trazer um olhar realmente mais específico, mais local. Então, como você disse, há uma tendência, não só no FSC, mas em outras organizações e dentro do FSC, não só com relação à política de químicos, de você realmente atacar onde tem o problema, né? E ter um olhar local, você entender e trazer a necessidade para que as empresas olhem com mais carinho, como a Érica colocou, o seu vizinho,
é aquela comunidade que está próxima, se tem um curso d'água naquela propriedade, então que você se aproprie ainda mais do local onde você está atuando e da intervenção que você está fazendo e o risco que você pode trazer para aquele local. Então eu vejo isso como algo extremamente positivo, eu acredito que é uma vantagem e que é percebida também por muitos como uma vantagem, mas a gente sabe que tudo que é novo traz consigo um desafio, que é justamente você se adequar, você se adaptar a esse novo processo. E sempre tem aquela reação inicial, aquele medo de sair da zona de conforto. Então, é muito importante durante esse processo o trabalho que o PCCF está fazendo, por exemplo, de comunicar melhor, de auxiliar as empresas. A gente tem também uma preocupação muito grande de como pequenos produtores vão conseguir aí se adaptar a esse novo processo. E também as próprias certificadoras, que vão ter um papel fundamental aí em verificar como que isso está sendo aplicado. Mas justamente por a gente saber que é um processo novo, que tem os seus desafios, apesar de vermos vantagens, o FSC, inclusive, colocou como prerrogativa monitorar isso, né? Porque como o objetivo da política é reduzir, possivelmente eliminar o uso de pesticidas nas florestas certificadas, o FSC vai manter um monitoramento aí se existe essa tendência e, se necessário, dentro de um tempo, reavaliar essa ferramenta. Então, é um processo de melhora contínua, inclusive dentro do próprio sistema. Então, assim, claro que a gente tem muito a aprender, inclusive nós do Escritório Nacional estamos aprendendo como fazer, e aí é um convite para a gente aprender juntos, né? Então, qualquer pessoa que tenha dúvidas, que queira saber mais, pode entrar em contato com a gente aqui do Escritório Nacional. Visão de futuro, né? Visão de futuro, eu acho que a gente pode garantir nesse contexto que a questão sustentabilidade e meio ambiente vai ser sempre considerada e cada vez com mais destaque e significância. A gente pode até pensar no termo em evidência hoje, que é o ESG, Environmental, Social and Governance, e é um termo que sintetiza critérios de conduta das empresas em áreas que cada vez mais investidores estão levando em consideração, são as áreas ambiental, social e de governança. E quando falamos de investidores, não são aquele pessoal, não falando de ONGs, não é nada pequeno, é o grande capital mesmo, as gigantes do mercado, elas estão de olho nisso. Então, eu penso que nós, do setor florestal brasileiro certificado, nós estamos no caminho certo, estamos alinhados com esse futuro direcionado à valorização das melhores práticas ambientais e sociais. Bom, com essa visão, se eu quiser pensar em alguns riscos ou dificuldades, a gente poderia arriscar colocar uma pimentinha na conversa, com base no que a Dani falou, e perguntar como que o FSC vai monitorar, né, esse uso de pesticida, vai monitorar o atingimento da política, do objetivo da política de pesticidas. E aí, que desafios isso pode trazer com base nos resultados desse monitoramento? Acho que é um outro tema, né? Mas é uma coisa fundamental. E outra pimentinha que eu queria trazer para a gente pensar em outra conversa são os indicadores genéricos internacionais para o uso de pesticidas altamente perigosos. Eles passaram por consulta pública agora em março e trouxeram algumas preocupações, alguns pontos bastante significativos e de importância. Bom, cada ponto desse levantado, né, como um possível risco ou dificuldade, dói um pouco, dói sempre, mas acaba se convertendo em oportunidade, como a Dani falou, e resulta sempre em desenvolvimento. E aí, como eu falei no início, né, em tempo de ESG, empresas que pretenderem se manter no mercado terão que enfrentar e transpor essas dificuldades. Mas o que eu não tenho dúvidas é o caminho natural para as empresas certificadas do setor florestal brasileiro, que são um exemplo de sustentabilidade, responsabilidade ambiental e social já há bastante tempo, Guilherme. Ótimo, Érica. Eu acho que essa questão que você trouxe é importante
Eu acho que a gente vai ter sim oportunidade para desenvolver, discorrer um pouco mais sobre esse tema, né? Tanto dos indicadores genéricos internacionais, como também desse monitoramento aí que a Dani comentou, né? Que é possível ser feito. E eu agradeço aí a sua conclusão, a sua visão de futuro. Passo a palavra para a Maureen, para que ela também nos traga o que ela imagina, né? Em termos de visão e de tendências aí de futuro. Bom, Guilherme, eu acho que seguindo a fala da Daniela e da Érica, realmente é um grande desafio, não só para as organizações, mas eu acho que no contexto geral do processo, né, isso engloba certificadoras, engloba o time de auditoria que realmente vai precisar se internalizar sobre as análises de risco, né? A própria sociedade pode, né, garantir que vai ter um olhar mais específico sobre cada situação, né? Essa nova metodologia ela traz um olhar um pouco mais voltado às nossas condições, né? O Brasil ele tem uma condição específica no uso de produtos químicos para o controle de formigas, né? A gente não pode tirar muito essa visão que se a gente não controlar a formiga, a gente não tem, né, floresta. Isso é uma realidade, né, para muitas regiões do Brasil, mas eu também entendo que isso é um passo muito importante para o FSC. Existe, né, um comitê específico trabalhando essas questões, né? Eu faço parte de um membro consultivo do FSC Internacional, onde a gente também avalia o que é discutido nesse comitê que é técnico, né? E entendo que será realmente um avanço. A gente, claro, tem desafios, não vai ser fácil, né? A gente percebe pela fala do PCCF, pela fala da Dani, que a gente tem muita coisa a aprender, mas eu considero sim que a gente está dando um passo muito importante, né, para as organizações se preocuparem, né, com a questão um pouco mais incisiva, né, nessa questão do uso de químicos. Eu acho que o setor florestal ele realmente já tem essa preocupação há muito tempo. A gente fala em termos de trabalhadores, né, as questões mesmo dentro do princípio 6, que é o uso, né, desses produtos químicos. Os pequenos produtores eles também terão um grande desafio, né, mesmo porque falar em uma análise de risco às vezes pode ser uma coisa bastante complicada para esse nicho, né, mas a gente tem muito realmente a contribuir, né, com esse desenvolvimento da nova política, né? Eu acredito e com certeza a gente consegue chegar num patamar, né, de redução desses químicos com uma análise mais efetiva e com certeza a gente vai ter um ganho em termos ambientais, sociais, econômicos também, né? Pensando em redução, pensando numa forma que a gente otimiza, né, o uso desses produtos. Ótimo, muito obrigado, Maureen. Eu acho que é isso, né, gente? Então, a política de pesticidas, ela se faz necessária no FSC, né, pelo que a gente pôde entender aqui, embora o Brasil já tenha uma legislação bastante restritiva com relação aos químicos, né? Mas a gente tem que pensar que a certificação FSC é uma certificação mundial, então tem que ter uma régua mínima para tratar todos os assuntos, inclusive o assunto de pesticidas, porque tem países que não têm uma legislação tão rígida quanto o Brasil, né? Então, até em função disso, né, eu entendo que a política ela possa ser tratada pelas empresas florestais brasileiras de forma bastante tranquila, né? Faz parte do dia a dia, né? O atendimento legal. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que pensar que isso eleva a discussão em nível global, né? A gente está nivelado, né, com qualquer outro país que tenha empresas certificadas pelo FSC. Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer imensamente a participação da Maureen, da Daniela e da Érica, né, por terem cedido o precioso tempo delas, né, e trazendo aqui a experiência, tirando dúvidas sobre um tema bastante técnico, bastante interessante, e elas conseguiram trazer isso de uma forma leve, né, de uma forma didática. Então, eu agradeço bastante, agradeço também a audiência de todos aí que nos ouvem. Gostaria de convidar para que todos, né, nos sigam nas redes sociais,
para que continuem acompanhando os nossos próximos podcasts e que trarão, que tratarão aí os 11 territórios emergentes de futuro. Gostaria também de convidar para que, se alguém tem alguma sugestão de outros temas de futuro que sejam interessantes e que possam ser abordados aqui na nossa série de podcasts, que nos envie um e-mail para diretoria@neocert.co.co, e isso com certeza vai nos ajudar a enriquecer ainda mais esse nosso debate. Muito obrigado e um bom dia para todos.